Noite, desativar os comentários. Bom, vamos lá, vamos orar para que a gente possa meditar na palavra do Senhor mais uma noite. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus nós oramos neste momento, Senhor, que o Senhor possa, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, falar aos nossos corações, à medida em que nós meditamos na Tua palavra, o que as Sagradas Escrituras dizem, naquilo que o Senhor falou através não só do Teu Filho Jesus, mas também através dos apóstolos, sendo inspirados pelo Espírito Santo a escrever as Sagradas Escrituras que hoje nós temos como única regra de fé e prática na vida da igreja e para todos aqueles que se consideram cristãos e que crente. Por isso, fala conosco, que o Senhor possa usar a minha vida, à medida em que nós meditamos na Tua palavra, para ir de encontro ao coração de cada um de nós e possa gerar no mais íntimo do nosso coração uma transformação, uma mudança que somente o Senhor, através da Tua palavra, pode gerar na nossa vida. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá. Hoje nós acabou que achei melhor tratar de uma série mesmo, o tema Cansados da Fé Evangélica. E semana passada eu abordei um dos motivos pelo qual as pessoas chegam a ficar cansadas da fé evangélica, que foi o engano, né? E a maneira como o engano se manifesta através de falsos apóstolos, falsos mestres, falsos irmãos e etc. E hoje eu quero abordar o segundo motivo que eu creio ser um dos principais motivos que levam a pessoa a se considerar cansada da fé evangélica. Só para recapitular, talvez alguém vai ver essa mensagem e não vai ver a anterior. Quem são as pessoas que eu considero cansadas da fé evangélica? São 3 grupos de pessoas que eu considero, né, como sendo aquelas cansadas da fé evangélica. São pessoas que já estiveram por um tempo dentro de uma igreja ou de várias igrejas e que hoje não frequentam mais e nem pretendem frequentar nenhuma igreja mais. Esse é o primeiro grupo. O segundo grupo, existem outras pessoas que até frequentam, mas não querem se envolver ou se comprometer com nenhuma igreja mais, ou seja, o resto da igreja é apenas um local onde ela vai nos dias de cultos para ouvir uma palavra, ouvir uma mensagem e depois ir para casa sem muito compromisso, sem se envolver muito. E o terceiro grupo de pessoas são aquelas que estão dentro da igreja, frequentam a igreja, às vezes até se envolvem com uma coisa ou outra, mas se elas fizerem um autoexame, elas já estão cansadas também, embora ainda não saíram da igreja, não deixaram de congregar ou ainda não pararam de talvez se envolver. Mas até mesmo por causa de todo o envolvimento que ela tem com a igreja, ela já chegou a um ponto de exaustão onde ela já está cansada e às vezes nem ela mesma sabe explicar o motivo pelo qual ela ainda não deixou a igreja. Então esses são os 3 grupos de pessoas que eu estou dizendo como aquelas cansadas da fé evangélica. E por que fé evangélica entre aspas? Porque muitas pessoas que se encaixam principalmente no grupo daquelas que não frequentam mais igreja e dizem não, que pretendem não mais frequentar, elas dizem que não perderam a fé. Então elas dizem assim, eu continuo tendo fé em Jesus, mas eu não quero mais saber de igreja. Né? Ou seja, entre aspas, é por isso que ela está cansada da fé evangélica, da maneira evangélica, embora ela diga ainda que ainda continua tendo fé, que ainda acredita em Deus, que ainda acredita em Jesus. Então essas são as pessoas que eu estou considerando nessa série cansados da fé evangélica. Pode ser o seu caso, pode ser o caso de alguém que você conheça, enfim. Ou, se não é o seu caso, Lucas, eu estou muito bem na minha igreja, estou muito bem com Jesus, enfim. Então aproveite essa série como mais um alerta, como um lembrete, né, daquilo que Jesus já avisou para a gente que aconteceria e que tem sido a motivação, a razão por muitas estarem cansadas, para que você se lembre mais uma vez desses motivos e você não chegue quando acontecer com você, porque o que nós vamos tratar nessa série acontece com todos, se ainda não aconteceu, vai um dia acontecer com você.
Então, para que você já se lembre novamente, mais um lembrete a respeito de tudo isso, para que quando acontecer você já esteja preparado e mantenha o seu coração fervoroso no amor pelo Senhor Jesus e passe por essas lutas e dificuldades que nós enfrentamos na vida cristã e continue firme com Jesus, amando a Ele, servindo a Ele, fazendo parte da igreja até que o Senhor volte. Amém? Então vamos ao segundo motivo que eu separei, e eu dei o título de Decepções, Mágoas e Pecados. Para mim, essas três coisas resumem o que é o segundo maior motivo pelo qual as pessoas chegam a cansar da fé evangélica, chegam a cansar da igreja, e muitas abandonam até o próprio Jesus por esses motivos, que são as decepções, as mágoas e os pecados dentro da igreja. Então é sobre isso que nós vamos falar. Vou ler Mateus 24, que é o texto que nós baseamos e lemos a semana passada, mas hoje eu vou focar nos versículos 10, 11 e 12. Então, Mateus 24, versículos 10, 11 e 12 diz assim: Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. O 10 de novo, naquele tempo, como a gente viu semana passada, o contexto é o que os discípulos perguntaram para Jesus quais seriam os sinais do fim dos tempos, ou, na linguagem do Evangelho de Lucas, o princípio das dores. Jesus disse, naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, em outras traduções, ofendidos, trairão e odiarão uns aos outros. E como também eu mencionei a semana passada, pela leitura e o estudo do capítulo 24 de Mateus, Jesus não está falando que essas coisas aconteceriam no mundo. Ele está dizendo que essas coisas aconteceriam no meio da igreja, no meio daqueles que creriam nele, faziam parte da igreja. Então, o que ele descreve são as coisas que aconteceriam não apenas no mundo, que isso aí é mais comum, mas também aconteceriam, seriam realidades no meio da igreja, no meio daqueles que creem nele e queriam crer ainda no futuro nele. Como um dos sinais do fim dos tempos e de coisas que aconteceriam no futuro da igreja, Jesus diz que muitos ficarão escandalizados ou ofendidos, trairiam e odiariam uns aos outros. Novamente, ele não disse que talvez aconteceria, mas afirmou que aconteceria. E isto ele também avisou antes que acontecesse, para que não nos assustássemos quando acontecesse. Então, novamente, Jesus diz que esses sinais, ofensas, escândalos, traição e que, embora possa estar incluída a traição no relacionamento, como o adultério na questão do casamento, é uma traição de um termo geral, que basicamente é o abandono de um relacionamento pelos próprios motivos, por um egoísmo, vamos dizer assim. Então, aqui essa traição é no termo geral. Então, Jesus disse que isso seria um dos sinais do fim dos tempos ou do começo do princípio das dores, como nós vemos no Evangelho de Lucas. E outro detalhe que eu enfatizei semana passada e quero continuar enfatizando hoje é que Jesus não disse que talvez aconteceria, ele afirmou que iria acontecer. E no versículo 25, se eu não estou enganado, eu li a semana passada, ele disse, prestem atenção, porque eu já estou avisando antes. Em outras palavras, eu já estou avisando antes para que quando acontecer, vocês não peguem vocês de surpresa, vocês não fiquem assustados e nem desesperados. Mas saibam lidar com isso que eu estou já avisando que vai acontecer. No versículo 12, ele afirma que por causa disso, o amor de muitos se esfriaria. A palavra que ele usou para se referir ao amor neste versículo é ágape, que se refere especificamente ao amor de Deus em nossos corações. Então, no versículo 12, após falar que muitos iriam se escandalizar, trair uns aos outros e odiar uns aos outros, ele disse que, por causa disso, por causa do aumento da maldade, o amor de muitos iria esfriar. E a palavra, o Novo Testamento é escrito na língua grega, e na língua grega existiam várias palavras para se referir ao amor, porque eles
embora no português a gente use apenas a palavra amor, mas no grego haviam palavras diferentes para se referir a vários tipos de amores diferentes. Amor no relacionamento afetuoso entre irmãos, e a palavra que Jesus usou dizendo que o amor que iria esfriar no coração de muitos é o amor ágape, que era a palavra usada para se referir ao amor de Deus. Então, Jesus está dizendo que por causa dos escândalos, das ofensas, das traições, do ódio, o amor de Deus no coração de muitos cristãos iria se esfriar. Em outras palavras, é o que eu citei a semana passada, que ele disse já em Apocalipse capítulo 2 para a igreja de Éfeso. Ele disse, vocês continuam fazendo tudo que uma igreja faz, mas eu tenho uma coisa contra vocês, vocês abandonaram o primeiro amor. Embora vocês estão continuando vivendo como igreja, vocês fazem muitas coisas, pregam e etc e tal, sabem identificar quem são falsos, quem são verdadeiros, mas vocês deixaram o amor por mim se esfriar. Jesus chama eles ao arrependimento. Jesus disse, vocês precisam se arrepender e voltar ao primeiro amor, voltar às práticas das primeiras obras. Creio que é basicamente o que Jesus também está dizendo aqui. Esse amor ágape no coração dos cristãos iria se esfriar. E que, em outras palavras, eu estou usando nessa série o termo cansado da fé evangélica. Então, o que Jesus disse que esses muitos iriam esfriar o amor de Deus em seus corações, o que Jesus disse que já aconteceu em Apocalipse, no início da era cristã. Apocalipse foi escrito lá para o ano 90 depois de Cristo, é o que hoje também está acontecendo, não é diferente que muitos chegarem a dizer que estão cansados da fé, abandonar a igreja e muitos deles, infelizmente, abandonando até o próprio Jesus. Ainda, em outras palavras, a ofensa, a mágoa, as decepções são uma das coisas que mais endurecem o nosso coração. Então Jesus disse, muitos vão se escandalizar, se ofender, trair uns aos outros, odiar uns aos outros, e por causa dessas coisas e do aumento da maldade no geral, o amor de muitos iria se esfriar. Então, um dos motivos que Jesus dá para o esfriamento do coração, do amor de Deus no coração das pessoas, é as traições, é o ódio, é os escândalos, as ofensas, os pecados que as pessoas cometem umas contra as outras, né? Porque nós cometemos pecados contra Deus, mas também pecamos uns contra os outros. Então, é o que, de certa forma, muitos versículos tratam como ofensa. Quando fala de ofensa, está tratando do pecado cometido uns para com os outros. E um exemplo disso está em Provérbios, capítulo 18, versículo 19. Olha o que diz. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidade. Numa outra tradução, diz assim, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Deixa eu te ajudar a entender. Provérbios está dizendo o que eu estou tentando dizer até aqui, que a ofensa, biblicamente, o pecado uns contra os outros, e aí que gera mágoa, que gera decepção, é uma das principais coisas que endurece o nosso coração, que esfria o amor de Deus em nossos corações. E Provérbios chega a dizer que um irmão ofendido é mais inacessível. Em outras traduções, é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. Só para você entender a imagem que Provérbios está usando, que o autor está usando, milhares de anos atrás, a proteção das cidades estava nos seus muros. A fortaleza de uma cidade estava nos seus muros. Talvez você já assistiu o filme Troia. Troia, o filme trata de uma cidade que era invencível. Ninguém conseguia conquistar essa cidade, ninguém conseguia vencê-los, porque as pessoas, eles não chegavam, os troianos nem lutavam, porque eles construíram ao redor da sua cidade um muro tão grande, uma fortaleza tão grande, que os inimigos não conseguiam nem chegar perto, nem ultrapassar os portões de Troia, né? E isso Troia então se tornou uma das cidades mais fortes, né? Que muitas das vezes não precisavam nem batalhar direito. Então, era realidade antigamente. Tanto que se você ler na história do Antigo Testamento, na história de Neemias, por exemplo, o motivo que leva Neemias a ficar triste, como relatado no seu livro,
é que após Jerusalém, após os judeus serem libertos da escravidão da Babilônia e retornarem para Jerusalém para reconstruir a cidade, embora já havia passado uns anos, os muros da cidade de Jerusalém ainda estavam derrubados, ainda estavam em ruínas. E isso move o coração de Neemias e desperta nele o desejo de ir para Jerusalém, de voltar para Jerusalém para reconstruir os muros. Por quê? Porque ele sabia que uma cidade naquela época, sem os seus muros intactos, era uma cidade desprotegida. Era fácil os inimigos voltarem ou outros inimigos voltarem e conquistarem. Então essa é a imagem que Provérbios está dizendo. E olha a comparação que Provérbios está usando, que Salomão está dizendo. Um irmão ofendido, uma pessoa ofendida, uma pessoa que cometeram pecados contra elas, que decepcionaram ela, que magoaram ela, uma pessoa, um irmão ofendido, é mais difícil. Poderíamos seguir da seguinte forma: uma pessoa com um coração endurecido por causa da ofensa é mais difícil de conquistar do que a cidade de Troia, usando o exemplo do filme. Isso é para mostrar como o próprio Jesus disse, a ofensa é uma das coisas que mais endurecem o nosso coração. E por que eu estou falando disso tudo? Porque nós vemos isso no meio da igreja hoje. Tolo é quem nega os pecados dentro da igreja. Né? Acontece pecados dentro da igreja. Jesus sabia que iria acontecer pecados dentro da igreja, até porque nós continuamos sendo pecadores. Eu até aconselho a você assistir, se você ainda não viu, a segunda mensagem, aliás, da série última que eu fiz, Reflexões das Pandemias, que é sobre a depravação do coração da humanidade, para você entender melhor isso. Nós somos pecadores, continuamos sendo pecadores, só seremos perfeitos quando Cristo voltar e nos transformar de uma vez por todas. Mas enquanto estamos nesse mundo, antes da volta de Jesus, nós continuamos sendo pecadores, continuamos sujeitos a falhar, a pecar, não só contra Deus, contra uns com os outros, uns para com os outros também. Jesus e a Bíblia não nega isso. Então, isso tem acontecido, e essa é uma das coisas que mais tem endurecido o coração das pessoas dentro da própria igreja. Esse é um dos motivos que mais tem levado as pessoas a sair da igreja, a deixar a igreja, a abandonar Jesus nisso tudo. Quando você pergunta para elas o motivo delas terem saído, de estarem cansadas ou de estarem desanimadas, é porque em algum momento da vida delas, do relacionamento delas com a igreja, elas pecaram com irmãos, pessoas dentro da igreja, pecaram contra elas, ofenderam elas de uma forma ou de outra, decepcionaram elas, magoaram elas, e isso endureceu o coração deles a tal ponto de deixar a igreja, de cansar da fé evangélica e de até mesmo, infelizmente, como eu conheço muitos, abandonar até mesmo o próprio Jesus. Então eu acho que eu não preciso me delongar mais nisso, porque é claro, é só a gente olhar para a igreja hoje. Muitos não querem mais saber da igreja, ou muitos usam como isso como justificativa para nunca se aproximarem da igreja. Ah não, lá tem muita gente hipócrita, lá tem erro, lá tem isso, lá tem aquilo, e de fato tem mesmo. Por quê? Porque nós somos perfeitos, nós somos pecadores, e só serão perfeitos aqueles que creem em Jesus, e mesmo assim, quando ele voltar e nos transformar de uma vez por todas. Até que o Senhor Jesus volte, nós mesmos, até mesmo os cristãos, continuarão sendo imperfeitos. Uma mentalidade comum das pessoas, e que é mentirosa, é de que ser cristão é sinônimo de perfeição. Hoje em dia não tanto, mas ainda existe algumas pessoas que acham que que querem exigir que os cristãos sejam perfeitos. Quando uma pessoa comete um erro, ninguém fala nada. Quando um cristão comete aquele mesmo erro, as pessoas já caem matando, já vira notícia na internet, vira em jornal. Por quê? Porque o senso comum é de que espera-se perfeição dos cristãos, espera-se que os cristãos não cometam erro, e essa é uma imagem errada. Porque cristãos continuam sendo pecadores. São pecadores salvos pela graça, mas continuam sendo pecadores que só se tornarão perfeitos de fato na volta de Cristo. Então, nós precisamos ter isso em mente. Agora, eu quero ser bem mais objetivo hoje, e eu quero já ir logo para o próximo ponto, que é: como vamos lidar com isso então? Se no meio da igreja vai haver erros, vai haver pecados, vai haver decepções, vai haver mágoas, como nós vamos lidar com isso? E eu quero dizer, só antes de entrar nisso, se você é um cristão, se você frequenta uma igreja, ou se você não frequenta, enfim, se você nunca foi decepcionado com alguém da igreja, se prepara, porque vai acontecer.
vai acontecer. Eu gosto sempre de falar com as pessoas ao meu redor. Olha, por mais que Deus possa usar a minha vida para abençoar vocês, para falar com vocês, para ajudar vocês na caminhada cristã, mas em algum momento eu posso não ter decepcionado, magoado vocês ainda, mas um dia eu vou fazer. Um dia vai acontecer. E eu já estou. Eu gosto de avisar as pessoas antes para que quando aconteça elas não se desesperem. Porque nenhum de nós somos perfeitos. Nenhum de nós estamos livres de erros. Nenhum pastor, nenhum obreiro, ninguém, independente de quem seja, está livre de erro. Estava vendo hoje o dia todo um documentário sobre a história da igreja cristã. E uma das coisas interessantes desse documentário é que ele aborda os grandes homens que Deus usou ao longo da história da igreja, desses 2020 anos da história da igreja. E o interessante é que em cada episódio eles enfatizam também os erros que esses homens cometeram. E um dos pastores que estavam dirigindo esse documentário disse: isso é Deus nos mostrando que, apesar dele usar homens, ele usa homens falhos, homens pecadores que cometeram erros. É por isso também que, ao lermos a Bíblia, nós vemos Deus relatando os erros de todos os homens que ele usou na história da Bíblia. E Deus não só relatou, deixou registrados os pecados desses homens. E por que Deus registrou o pecado deles? Para deixar registrado para nós que até mesmo quando ele decide usar alguém, não significa que essa pessoa é perfeita. Essa pessoa continua sendo imperfeita para que no final de tudo a glória seja somente de Deus. Então, nós precisamos ter tudo isso em mente para a gente saber que nós vamos ser decepcionados, magoados e ofendidos sim no meio da igreja. E que, como eu tenho dito, isso não pode ser um motivo para que a gente abandone a igreja ou para que a gente abandone, no pior das hipóteses, o próprio Jesus e desista de segui-lo, de servi-lo e talvez até mesmo duvide do próprio Jesus por causa dos erros que as pessoas cometem contra nós. Mas como lidar com isso tudo? Eu quero 3 pontos para como lidar com tudo isso, e é algo que eu quero dizer que eu passei por isso. Há uns anos atrás, eu fui decepcionado, fui magoado, fui ofendido por vários irmãos, saí da igreja onde eu fazia parte, fiquei quase um período de 1 ano sem congregar, assim, não querendo ver ninguém na minha frente, como eu já disse aqui em uma das pregações aqui, e até que o Espírito Santo, usando principalmente uma pregação, começou a tratar isso e alertar o meu coração e, pela graça e misericórdia dele, me arrancar desse lamaçal de mágoa, de decepção e me fazer compreender isso que eu estou compartilhando com você hoje. Então, o que eu estou compartilhando, eu sei por experiência própria. Eu sei o que é ser decepcionado pela igreja, eu sei o que é ser ofendido por irmãos que, erradamente, como eu tenho te alertado, a gente acaba colocando num patamar quase que no mesmo nível de Deus, de infalível, e aí também um dos motivos pelo qual nós nos decepcionamos muito. Nós, seres humanos depravados, pecadores, nós temos uma tendência de idolatrar, né? João Calvino dizia que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e nós cometemos o grande erro de idolatrar pessoas. Quando nós somos muito abençoados através da vida de alguém, nós acabamos cometendo o erro de colocar essa pessoa num outro patamar. Na verdade, não existe isso. Não existe ninguém. Diante de Deus, todos somos iguais, independente da função que ele exerce na igreja, independente se é pastor ou se é um membro comum. Não existe diferença entre nós diante de Deus. Só que nós cometemos o erro de, às vezes, colocar pessoas em outro patamar, num patamar acima de nós, e aí nós elevamos as expectativas nessas pessoas, e é aí que nós caímos, porque quando essas pessoas nos decepcionam, pecam contra nós, nos ofendem, nós acabamos sendo quase que o nosso mundo acaba, né? Então, é por isso que eu estou compartilhando isso, porque eu quero que o Senhor possa usar tudo isso para te ajudar, seja se você já se encontra nesse erro, para que você acorde dele ou para que você nunca cometa ele. É o que eu digo para as pessoas que hoje convivem comigo. Eu sou falho, eu sou pecador, e se eu ainda não magoei vocês, se eu ainda não ofendi vocês, se eu não decepcionei vocês ainda, eu ainda vou fazer. Né? Eu lembro que na última igreja que eu fiz parte, eu conversava bastante com um irmão, que era talvez um dos mais próximos de mim na igreja, e eu falava com ele exatamente isso, até que chegou o dia em que
por um motivo que nem era entre eu e ele especificamente, mas era um acontecimento que aconteceu na igreja, nós tomamos, vamos dizer assim, posições diferentes e opiniões diferentes com o que havia acontecido. E ali ele tentou me ligar ou tentou me mandar mensagem, e aí eu respondi para ele que sobre aquele assunto eu só ia conversar pessoalmente, que não ia conversar por telefone. E isso deixou ele irritado e ficamos uns dias aí sem conversar direito e chateado. Eu vi que aquilo chateou ele, até que, pela misericórdia de Deus, a gente voltou e conversou sobre o assunto, e após a gente conversar e acertar as coisas, eu falei com ele, tá vendo? Agora eu tô feliz. Tô mais feliz ainda, porque eu te decepcionei, eu te magoei, eu te ofendi, ou pensei diferente de você pela primeira vez, né? Confrontei você com a maneira diferente de pensar, e não estou entrando no mérito quem estava certo e quem está errado, só estou falando que nós tivemos posições diferentes, e eu falei, que bom que já aconteceu, porque agora talvez aquela ilusão de que eu nunca iria te decepcionar acabou. Agora nós estamos no mundo real de que até mesmo nós falhamos um com o outro, independente do nível de amizade que nós temos. Então, vamos aos pontos aqui. Como lidar com isso tudo? Primeira coisa, lembre-se que você não é o primeiro e nem o único a passar por isso, por decepções, por mágoas e por traições na igreja. Você não é o primeiro e nem o único a passar por tudo isso. E que o próprio Senhor Jesus não apenas passou por isso, é o ponto número 1. Lembra que você não é o primeiro a ser decepcionado da igreja e nem vai ser o único, nem vai ser o último, nem vai ser o único. Desde o início, as pessoas têm sido decepcionadas, magoadas, chateadas. Nós pecamos uns contra os outros. Vou lembrar, é porque nós ainda continuamos sendo pecadores, mesmo sendo pecadores salvos pela graça, mas ainda temos ali um pouquinho, vestígio ainda do velho homem em nós que nos leva a pecar. Nós ainda somos tentados e muitas das vezes tentados a pecar não só contra Deus, mas uns contra os outros. Então, nós não somos os únicos, nem somos os primeiros. Como dizer, né? Você não é a última bolacha do pacote. Para você se vitimizar, me decepcionaram, então outras pessoas foram decepcionadas. E como eu lembrei aqui, o próprio Jesus foi traído, Jesus foi abandonado, Jesus foi decepcionado. Como se diz? Aquele em quem ele deixou como líder da igreja após ele sair, que foi Pedro, foi aquele que negou ele 3 vezes e assim, próximo a ele, porque Jesus e Pedro, embora um pouco distantes, estavam no mesmo ambiente, no mesmo salão, a ponto da Bíblia dizer que após Pedro negá-lo pela 3ª vez, o galo cantou, Jesus foi capaz de olhar para ele, e só de olhar para ele, aquele olhar de Jesus para Pedro fez Pedro lembrar. Então, Jesus passou por tudo isso. E em Lucas 23:31, claro que o contexto aqui é muito maior, mas Jesus disse assim, porque se isto é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? Em Mateus 10:25 ele diz assim, se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Esses 2 versos, Jesus estava querendo dizer basicamente isso. Se eu estou passando por tudo que eu estou passando, se as pessoas estão... Eu sou o próprio Deus, o Filho de Deus, né? O Senhor de todas as coisas, por quem todas as coisas foram criadas. E ainda assim eles me chamaram de Beelzebu. Quem dirá vocês? Se fizeram isso com o dono da casa, com a galha verde, quem dirá com as folhas secas? O que ele estava dizendo? Se eu passei por tudo isso, quem dirá vocês? Vocês também vão passar por isso, né? Então nós precisamos lembrar disso. A primeira coisa, que nós não somos a última bolacha do pacote, nós não somos os primeiros, não somos os últimos e não somos os únicos a sermos decepcionados. Que ao longo de toda a história da igreja, pessoas têm sido decepcionadas, magoadas, chateadas, cristãos têm pecado uns contra os outros e isso não é e nunca foi motivo para elas abandonarem a igreja, nem menos o Senhor Jesus por causa dessas situações. É claro que aqui eu quero ressaltar uma coisa que a Bíblia, o próprio Jesus e os apóstolos nos deram nas Sagradas Escrituras, vamos dizer assim, atitudes a tomar quando as pessoas pecam contra nós. Isso não quer dizer que você simplesmente passa pano nos pecados e nos erros que as pessoas cometem. Não é isso que eu estou dizendo aqui.
E não vou tratar também de como lidar com os erros, os pecados, as ofensas das pessoas. Que só isso teríamos que dedicar uma pregação ou várias pregações, na verdade, porque a Bíblia ela tem várias instruções, vários conselhos e exortações de como lidar com isso. Várias cartas dos apóstolos do Novo Testamento são cartas escritas para lidar com erros na igreja, com pecados cometidos na igreja. Então não vou entrar em como lidar no sentido de como diferenciar uma ofensa da outra. Há pecados que a própria Bíblia diz que se a pessoa ainda assim não se arrepender, vocês devem chegar ao ponto de não considerá-lo mais irmão. Então não vou entrar no mérito de como lidar com... Cada caso é um caso, vou resumir assim. Então não vou entrar nesse mérito. O ponto que eu quero resumir hoje é dizendo que a questão de haver decepções, mágoas e pecados uns com os outros no meio da igreja não é motivo para abandonar a igreja, a comunhão dos irmãos e nem mesmo o próprio Jesus nesse processo. Dito isso, vamos para o segundo ponto. Então, o primeiro é lembrar e reconhecer que nós não somos os únicos. Você não é a única bolacha do pacote a sofrer isso. Segundo ponto, lembre-se de que todos pecamos, erramos, ofendemos, magoamos e decepcionamos. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A segunda coisa é muito parecido com a primeira. Todos nós erramos. Se a primeira é você lembrar que você não é a única pessoa a ser ofendida, a segunda coisa é você lembrar que você não é perfeito, que eu não sou perfeito. Eu preciso lembrar que eu não sou perfeito. Eu não sou infalível. Eu também cometo erros. Eu também peco contra as pessoas. Eu também ofendo as pessoas. Eu também, se não já magoei, que eu tenho quase certeza que todos vocês que estão assistindo, assim como eu, também já ofenderam pessoas, já pecaram contra as pessoas, já magoaram as pessoas. Quantas pessoas eu já decepcionei na minha vida dentro da igreja? As pessoas criam expectativas de nós que nós às vezes não suprimos e elas acabam se decepcionando com a gente. Então, eu convivo com muitas pessoas que não concordam com atitudes que eu tomei na minha vida, na minha caminhada cristã. Embora ainda continuamos conversando, mas elas vão dizer, mas eu não concordo ainda com aquela decisão que você tomou, com aquela atitude que você tomou, e é paciência. Então nós decepcionamos as pessoas. Por quê? Porque todos nós pecamos, todos nós ofendemos, todos nós, em algum momento, nós erramos contra as pessoas. E mesmo às vezes sem perceber. Talvez a gente só ainda não percebeu, mas algo que a gente fez magoou, chateou, decepcionou alguém. Então a gente precisa reconhecer que todos nós pecamos. Jesus, em Mateus capítulo 7, dos versículos 3 a 5, olha como que ele trata essa questão. Por que é que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara a trave que está no seu próprio olho? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire a trave do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. O que Jesus está dizendo aqui? Que quando eu vejo um erro na vida de um irmão, de alguém, e eu digo para ele, deixa eu tirar esse cisco no seu olho, quando eu faço isso sem reconhecer que eu também tenho um erro, e que talvez na comparação de Jesus é até mais grave, porque ele falou assim, você enxerga o cisco no olho do irmão, mas não vê que tem uma trave no seu olho, né? Então, às vezes os meus erros, os meus defeitos são às vezes são maiores do que aquele em que eu estou querendo ajudar, né? Que eu estou dizendo que eu quero ajudar, a pessoa a mudar. Então, o que Jesus estava dizendo? Jesus chamou de hipócrita aquele que aponta os erros dos outros, que conhece o erro nos outros, mas não reconhece os próprios erros. E Jesus diz assim, não é que você não pode ajudar alguém a lidar com os erros e os pecados dela. Mas ele diz assim, mas tira primeiro a trave que está no seu olho. Porque aí sim você vai poder ver claramente e ajudar as pessoas. Então, não é que a gente não possa ajudar as pessoas ou conversar com as pessoas a respeito dos erros, dos pecados que elas cometem contra a gente ou contra outras pessoas. O fato é que eu não posso fazer isso, mas achando que eu sou perfeito, que eu não cometo erros. Julgar as pessoas ou querer lidar com os erros das pessoas, quando na verdade eu não lido nem com os meus. O que Jesus está dizendo? Primeiro, reconhece que você tem erro, que você é pecador, para depois, então, você poder ajudar as pessoas. Não pense, não queira ajudar as pessoas como se você não tivesse erro. Agora, se você reconhecer que você também erra, que você também é pecador, aí sim você vai estar pronto para ajudar outras pessoas também a reconhecer os seus erros e também os seus pecados.
Um dos motivos pelos quais temos dificuldades em perdoar e lidar com os erros que cometem contra nós é que no fundo pensamos, eu jamais faria isso. Isso é importante. É o que me vem à mente quando eu leio essas palavras de Jesus em Mateus 7. Uma das coisas que torna difícil para mim perdoar aqueles que me ofendem, que pecaram contra mim, ou de lidar com essas ofensas no meio da igreja, é que no fundo, eu acho que eu jamais faria isso. Quando é que eu tenho dificuldade para perdoar algo que as pessoas fizeram contra mim? Quando no fundo do meu coração eu penso assim, não, eu não preciso perdoar, eu não vou perdoar, eu jamais cometeria o erro que essa pessoa cometeu. É por isso que para mim não tem perdão, porque eu jamais faria isso, e aí é que a gente se engana. Se você pensa assim, ainda que no fundo do seu coração, você não conhece o seu próprio coração. E aí Jeremias nos lembra mais uma vez, enganoso é o coração mais do que todas as outras coisas. Porque você não só é capaz de fazer, como talvez você já cometeu esses erros. Eu já conheci várias pessoas que todo erro que ela aponta nas pessoas, que ela percebe nas pessoas, são erros que elas também cometem. Eu convivo com uma pessoa assim, que todo erro que ela percebe nas pessoas ou que ela tenta ajudar as pessoas a corrigir é um erro que ela mesma comete. E eu fico pensando assim, ou ela é sonsa, ou ela é, como é que eu posso dizer, ou ela tem um distúrbio de apontar nas pessoas erros que ela também comete, ou ela nem percebe, ou ela é inconsciente do que acontece. E às vezes nós somos assim. Nós somos assim. Às vezes nós percebemos erros nos outros que é nós mesmos que cometemos. Só que nós percebemos nos outros e não conseguimos perceber em nós. Né? Então, é o que Jesus está dizendo. E é exatamente aí que nos enganamos. Muitos de nós não reconhecemos o fato de que todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Se você acha que você não erra ou que você nunca faria aquilo que as pessoas fizeram, você de fato ainda não crê na Bíblia quando ela diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você ainda não crê quando a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Eu já cometi erros que há um tempo atrás, que antes de cometer, eu julgava eu nunca cometeria. Eu já preguei no início da minha caminhada cristã contra pecados de forma tão apaixonada e vibrante, como se eu nunca fosse cometer aquilo. E um tempo depois, eu cometi. Então, eu quero dizer para vocês, nós cometemos erros que talvez nós julgamos nunca cometer. E quando a gente olha para as pessoas, e um dos motivos pelo qual nós temos dificuldade em perdoar e lidar com os erros das pessoas é esse sentimento no fundo de nós acharmos que nós não faríamos aquilo, sendo que esse é um engano tremendo. E eu quero citar aqui 3 frases de 3 músicas que eu gosto bastante, que ilustra isso. Eu vejo muita graça comum, eu vejo em muitas músicas, porque eu gosto bastante de ouvir música, muitas pessoas que através da frase da música, elas perceberam isso que eu estou tentando tratar. Uma delas, na letra, é um rap, diz assim, olho tanto para fora e não enxergo o meu próprio defeito. Que é uma paráfrase do que Jesus disse. Às vezes eu olho tanto para fora, olho tanto para os erros das pessoas, que eu não consigo enxergar ou reconhecer os meus próprios defeitos. E isso é um erro. Tem uma outra que diz assim, todos pecamos, por que nos julgamos então? Então, se de fato todos nós erramos, por que a gente nos julga com tanta severidade? Se eu também cometo erros, se eu também peco contra as outras pessoas, por que quando pecam contra mim, eu trato aquilo como algo imperdoável ou como algo muito severo? Né? Às vezes a gente é muito duro com os erros dos outros e é bem tranquilo com os nossos erros. Quando as pessoas erram contra a gente quase que não, isso é imperdoável, mas às vezes quando a gente comete o mesmo erro, a gente fala, não, mas sabe o que é? É por causa disso, disso e disso. A gente acaba justificando, a gente acaba encontrando uma explicação para os nossos erros, né? Mas quando é o outro, não. O outro eu sou... Não, jamais poderíamos fazer isso. É o que aquela passagem famosa diz, né? Da mulher adúltera, que
que, embora não existem muitos escritos antigos da Bíblia, mas é uma história que todo mundo conhece, né? Quando trouxeram uma mulher que foi pega em adultério, colocaram diante de Jesus e disseram assim: mestre, essa mulher foi pega em adultério e a lei manda apedrejar. O que o senhor diz? Qual que foi a resposta de Jesus? Olha, aquele que pode apedrejar, pode matar, não tem problema não. Mas faça isso aquele que nunca pecou. E é basicamente o que ele fala para todos nós em muitas questões. Se nós lembrássemos dessa história, nós não cometeríamos sendo os mais misericordiosos com os erros que as pessoas cometem. Porque o que Jesus estava dizendo? Tá, ela pecou, ela foi pega em adultério, ela merece punição mesmo. Mas então, beleza, vai lá e faz quem nunca cometeu um erro, quem nunca pecou. Né? Então, uma outra música que eu até ouvi hoje, enquanto estava preparando a mensagem, e o pessoal aqui em casa estava ouvindo música, e eu ouvi essa frase, que diz assim: para Deus não tem ninguém melhor do que ninguém. Uma música do Henrique e Juliana. Então, essa frase é verdadeira. Para Deus não tem ninguém melhor do que ninguém. Por quê? Porque diante de Deus todos somos pecadores e destituídos estamos da glória de Deus. Não existe ninguém melhor do que ninguém diante de Deus, porque todos nós pecamos. Se não tem ninguém melhor do que ninguém diante de Deus, eu não posso me considerar melhor do que o outro porque ele cometeu aquele erro e eu não cometi. Né? Porque talvez diante de Deus não há diferença entre os pecados, e ainda que talvez eu não cometi o erro que ela cometeu, mas talvez eu já cometi um outro erro. Então, todos nós pecamos, porque nos julgamos então, porque somos tão severos com os erros dos outros. Quando não reconhecemos que também somos pecadores, sujeitos a magoar e decepcionar, nos sentimos superiores àqueles que nos ofendem, magoam e decepcionam. É aí que surge a nossa dificuldade em perdoar. Por trás da falta de perdão, há o sentimento de superioridade. Sou melhor e nunca faria isso. Isso é importante. Dos sentimentos que é revelado que existe no nosso coração quando a gente tem dificuldade em perdoar e lidar com os erros que as pessoas cometem contra nós é o sentimento de superioridade. É o que eu já falei. É eu olhar para a pessoa e eu pensar: eu nunca faria isso. Quando eu olho para um erro que uma pessoa cometeu contra mim ou contra alguém e eu penso: eu jamais faria isso, eu estou sim me sentindo superior a ela. E, na verdade, eu estou me esquecendo de toda a doutrina cristã que diz que todos pecamos e destituímos estamos da glória de Deus. Todos nós somos depravados. E talvez eu ainda não cometi, mas eu sou tentado a cometer. E quem sabe, talvez na mesma circunstância, ou daqui a um tempo eu vou acabar cometendo o mesmo erro. Então, a primeira coisa é reconhecer que você não é o único. A segunda é você reconhecer de fato que todos nós pecamos e que não, por isso não podemos tratar os erros dos outros de forma tão pesada. E o que eu acabei de dizer é que se você tem uma dificuldade em perdoar o que fizeram com você ou lidar com erros que cometeram com você, talvez é porque você se sente superior a ela. Você acha que você nunca cometeria aquele erro. Né? Então, e esse sentimento de superioridade, ela é pecado. Ela é pecado. Então, talvez você não cometeu o erro que ela cometeu contra você, mas agora você está cometendo um erro contra ela, que é você se sentir superior. Ao você se sentir superior a ela e achar que você nunca cometeria o erro que ela cometeu, você está cometendo um erro. Um sentimento de superioridade. E essa superioridade não existe entre os seres humanos. Todos pecamos, destituídos estamos da glória de Deus. Todos estamos sujeitos a cometer os mesmos erros. Um exemplo disso é que quando Jesus falou na última ceia que um dos seus discípulos iria traí-lo, Pedro levantou a voz e disse assim: quando Jesus disse que alguém iria traí-lo, e Jesus também disse assim na última ceia: essa noite todos vocês vão me abandonar. Pedro levantou a voz e disse assim: eu jamais vou abandonar o Senhor. Ainda que todos aqui te abandonem, eu jamais vou te abandonar. Olha o sentimento de superioridade. Pedro, por ter marcado pontos positivos em várias ocasiões, já começou a se achar o discípulo mais fiel, e ele falou: eu jamais vou cometer esse erro. E eles aqui eu até acredito que vão, mas eu jamais vou cometer. E aí que Jesus vira para ele e diz: Pedro, ainda hoje você vai me negar 3 vezes.
E de fato aconteceu. Então, quando nós nos achamos infalíveis, ou quando nós olhamos para os erros das pessoas e achamos, eu jamais vou cometer isso, aí é que nós estamos a um passo da queda. É por isso que a Bíblia nos exorta da seguinte maneira: aquele que está de pé, vigie para que não caia. É por isso que Gálatas capítulo 6 diz, quando você vê um irmão que caiu em pecado, vai lá ajudar ele, vai ajudar ele a se restaurar. Mas aí Gálatas 6, Paulo diz assim, mas sabendo que você é próximo a humildade, do erro cometido, sim, mas vai com humildade, porque todos estamos sujeitos à queda. Então, esse é um dos textos que a Bíblia ensina como lidar com os erros que as pessoas cometem contra a gente. Mas não vou me estender nem como lidar, e a gente deixa isso para um outro dia, ou caso você queira, me chama no direct ou no meu WhatsApp se você tiver, e a gente pode conversar. Como eu fiquei muito feliz de domingo passado, uma pessoa durante a semana me procurou para conversar a respeito de dúvidas que ela teve, e até mesmo me questionar a respeito de algumas coisas que eu abordei na última pregação, e eu fico muito feliz com isso. Digo para ela e digo sempre para as pessoas ao meu redor, sempre que você me ouvir pregando, seja pessoalmente ou seja conversando, e você tiver uma dúvida, um questionamento, tenha liberdade de falar comigo, de me mandar uma mensagem, de marcar um dia para a gente se encontrar, porque eu gosto muito. Por quê? Porque por mais que a gente possa ser, pela graça de Deus, claro em abordar alguns assuntos da Bíblia, a gente nunca vai conseguir abordar todo o assunto. Né? Ou nos esquecemos, às vezes eu penso em dizer muitas coisas, mas acabo me esquecendo na hora, por isso que eu crio um esboço para mim não me perder, mas às vezes a gente acaba se perdendo. Então, e na verdade, sempre que eu prego, a minha intenção não é definir de uma vez por todas o assunto, mas levantar o questionamento a respeito daqueles assuntos. Então, sempre que eu prego, eu não quero bater um martelo a respeito de um assunto. Pelo contrário, eu quero acender uma chama ou acender um debate, você pode continuar, né? Seja pessoalmente ou seja também conversando através da rede social, e eu gosto muito disso. Então tenha liberdade de poder entrar em contato comigo de um jeito ou de outro e me questionar e a gente discutir a respeito do assunto, porque isso é muito bom. Então, para finalizar, vamos para o terceiro motivo de como lidar com tudo isso, né? Então eu falei primeiro que nós não somos os primeiros, nem seremos os últimos ou os únicos a sermos decepcionados. Segundo, que nós precisamos reconhecer que nós também erramos contra as pessoas, nós também pecamos, nós também decepcionamos e que nós não somos superiores àqueles que erram contra nós. E eu quero finalizar com a terceira coisa, que é a motivação, a base, o padrão e o modelo. Perdão. Qual é a motivação, qual é a base, qual é o padrão, qual é o modelo para que a gente perdoe aqueles que ofendem contra nós, que pecam contra nós? Qual é o modelo? Primeiro eu quero dizer o seguinte, o perdão não é um sentimento ou uma opção para o cristão considerar. O perdão é um mandamento. Cumprir ou não este mandamento é uma das coisas que mais podem influenciar a sua vida espiritual. E eu tenho visto influenciar a vida cristã de muitas pessoas que ainda se recusam a perdoar. Estava conversando essa semana com uma pessoa e tocamos no assunto de perdão e eu disse para ela, nesses 10 anos que eu estou caminhando com Jesus, o assunto ou a coisa, né, vamos dizer assim, a questão que eu vejo mais influenciar na saúde espiritual dos cristãos, dos milhares de cristãos com quem eu já convivi e convivo, é a questão do perdão. Para mim, um dos pontos mais difíceis da doutrina, do ponto do evangelho que as pessoas têm dificuldade é compreender o perdão. E qual que é a base, né? Qual é a base, a motivação, qual que é o modelo para o perdão? Primeiro que o perdão, ele não é uma escolha do cristão. Não é algo que Deus diz assim, pensa aí direitinho, se você quiser, perdoa, se não quiser, não tem problema não. Não, o perdão é um mandamento, é uma ordem que Jesus nos dá. Agora, você poderia questionar, por que Deus me manda perdoar? Por que Deus manda a gente perdoar? Bom, o motivo é o Evangelho de Jesus. Olha o que Efésios 4,32 diz. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros,
perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Ele diz: perdoem-se uns aos outros. É um mandamento, é uma ordem. Mas baseado em quê? Aí ele diz assim: assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Aqui está a base, a motivação, o modelo para o perdão cristão. Em Mateus 18, Jesus conta uma parábola só para explicar essa questão do perdão. E no versículo 33 ele diz assim, na história que ele contou, na parábola que ele contou, diz assim: o Senhor disse assim para o servo: você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Não vou entrar em detalhes da parábola, mas eu quero dizer que aqui está um modelo. Nós devemos... Por que eu devo? Por que é um mandamento? Por que Deus me ordena? Por que Jesus me ordena a perdoar as pessoas que ofendem e pecam contra mim? Porque o modelo e o padrão é o perdão que ele liberou para comigo. Por que eu devo ter misericórdia para com as pessoas que pecam e erram contra mim? Porque Deus teve misericórdia para comigo. Eu pequei contra Deus. Eu errei contra Deus. Eu caí e estou destituído da glória de Deus. Eu cometi erros enormes, imperdoáveis contra o Deus Criador de todas as coisas. E ele teve, através de Jesus, misericórdia para com a minha vida. Quando ele enviou o filho dele na terra para morrer, ele enviou o filho dele na terra para morrer pelos meus pecados, os pecados que eu cometi contra ele. E ele, sendo Deus, teve misericórdia de mim. Ele, sendo Deus, ele por ser justo, ele teria todo o direito de me mandar para o inferno, como dizem, né, para os quintos dos infernos. Mas ele teve misericórdia de mim. Ele enviou há mais de 2000 anos atrás o único filho dele para morrer e pagar pelos meus pecados, para que ele pudesse me perdoar. Se Deus me perdoou e liberou foi misericordioso com os pecados que eu cometi contra ele, por que eu não posso ser misericordioso contra os pecados que as pessoas cometem contra mim? É por isso que, na parábola que Jesus contou para ilustrar o perdão, ele disse isso, que o Senhor, e no caso é Deus, diz para nós assim: se eu tive misericórdia de você, por que você não pode ter misericórdia com o outro? Se eu perdoei você em Cristo Jesus, se eu dei o meu filho para morrer por você na cruz, para perdoar os seus pecados, os pecados horríveis que você cometeu comigo, se eu, sendo Deus e justo, eu tinha o direito e eu tenho o direito de te mandar para o inferno para você pagar pelos pecados que você cometeu, mas eu não fiz isso, mas pelo contrário, eu enviei o meu filho na terra por pecados. Se eu demonstrei esse perdão, essa misericórdia, essa graça para com você, por que você não pode também demonstrar misericórdia para com a outra pessoa? Não somos perdoados porque merecemos. Não perdoamos porque a pessoa merece. Se fosse por merecimento, não seria perdão, seria retribuição. Só é perdão, de fato, quando é dado sem ser merecido. Quando é que eu vou conseguir perdoar as ofensas que as pessoas cometem contra mim? Quando eu entender o perdão e a graça que Deus, em Cristo Jesus, teve para com a minha vida. Deixa eu te dizer, Deus não me perdoou porque eu era bom ou porque eu sou bom. Deus não me perdoou porque eu sou cristão. Deus não me perdoou porque eu sou pastor. Deus não me perdoou porque eu prego. Deus não me perdoou porque eu sou um bom menino. Deus não me perdoou porque eu sou um bom filho. Deus não vai me perdoar e nem me levar para viver eternamente com Ele porque eu sou um bom religioso. Eu não sou salvo e perdoado por boas obras. Eu não sou salvo e perdoado porque eu mereci. Quando Deus me perdoou em Cristo Jesus, Ele me perdoou sem merecer. É por isso que nós somos somente pela graça. Nós somos perdoados não porque merecemos, mas por causa da graça de Deus. Eu não fiz nada por merecer o perdão de Deus e nunca nem farei. Não há nada que eu possa fazer para merecer o perdão de Deus. Mas ainda assim, em Cristo Jesus, Ele me perdoou. Ele deu o Filho dele para morrer por mim, para me perdoar, para pagar pelos meus pecados e me perdoar de todos os pecados que eu cometi ou que ainda vou cometer. É por isso que, quando a gente fala em perdoar a pessoa, a gente não está dizendo, olha,
Pesa na balança aí, vê se ela merece. Se ela merecer, você perdoa. Não, não é por Deus não nos diz para perdoar porque a pessoa merece perdão, porque nós também não fomos perdoados porque merecemos o perdão. O perdão, ele vem através da graça, do favor imerecido. E só é perdão de fato porque a pessoa não merece. Se perdoar a pessoa fosse por merecimento, fosse porque ela fez algo para merecer, não seria perdão, seria retribuição, seria pagamento de dívida. Ela fez por merecer, então eu vou dar. E isso não funciona nem na minha salvação, nem no meu relacionamento para com Deus, e quem dirá no relacionamento um com o outro. Então eu não devo, Cristo não nos exorta, Deus não nos ordena a perdoar porque a pessoa merece. Eu não tenho que, quando eu pensar em perdoar alguém, eu não tenho que pensar se ela merece ou não. Porque o perdão, se fosse por merecimento, não seria perdão. O perdão é um dom que Deus nos deu, mesmo nós não merecendo. Portanto, devemos agora dar esse mesmo dom, esse presente para as pessoas, ainda que elas também não mereçam. Isso é ser cristão. O cristão que tem dificuldades de perdoar se esqueceu de tudo que ele já foi perdoado. Se você diz ser cristão e tem dificuldade em perdoar as ofensas que as pessoas cometem contra você, porque talvez você já se esqueceu do quão pecador você é e de quão pecado você já cometeu contra Deus. E talvez você já se esqueceu que você não é salvo ou perdoado porque você merecia ou merece, mas somente pela graça, por causa do favor imerecido que Deus demonstrou para com a sua vida. Deus não esperou você se arrepender para ele dar o filho dele para morrer por você. Ele deu o filho dele para morrer e pagar pelos seus pecados antes mesmo de você pensar em entregar a sua vida para ele. Estevão é o melhor exemplo disso. A Bíblia diz que na cruz, Jesus disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Essa foi a frase de Jesus na cruz contra todos aqueles que o esbofetearam, que o maltrataram e contra todas as pessoas que gritaram crucifica. Em Atos capítulo 7, quando Estevão, o primeiro cristão a morrer por causa da sua fé, estava sendo apedrejado até a morte, a Bíblia diz que Estevão, no seu último suspiro, diz assim: Senhor, não considere eles culpados por causa desse pecado. De onde ele tirou essa motivação? Do Senhor em quem ele creu. Ele compreendeu o perdão que ele recebeu na cruz quando o Senhor Jesus disse: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E é por isso que ele foi capaz de pedir a Deus que perdoasse todos aqueles que apedrejaram ele até a morte. Tem uma frase que eu li numa matéria hoje sobre a Elza Soares, uma cantora brasileira. Então, nessa matéria que eu li sobre ela, ela disse a seguinte frase: quando soubermos que não somos nada e que somos todos iguais, seremos mais leves, teremos mais amor e voltaremos a ter esperança. Quando soubermos que não somos nada, que somos todos iguais, seremos mais leves, teremos amor e voltaremos a ter esperança. E pensando sobre essa frase dela, não somos nada, somos todos iguais, porque todos pecamos e estamos destituídos da glória de Deus e precisamos da graça, do favor imerecido de Deus. Do favor imerecido de Deus contra quem pecamos. É por isso que quando entendemos que não somos nada, por que nós não somos nada e por que somos todos iguais? Porque todos pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. E todos nós igualmente precisamos da graça de Deus, que Ele nos conceda algo mesmo que nós não merecemos. Seremos mais leves e teremos mais amor, diz ela. Por quê? Pois entendemos que Deus já nos concedeu essa graça, esse favor imerecido, quando enviou o seu Filho para pagar pelos nossos pecados em sua morte. E essa graça foi dada não somente a todos nós que pecamos contra Deus, mas a todos nós que pecamos uns contra os outros. Por que nós vamos ser felizes quando entender que não somos nada, que somos todos iguais? Seremos mais leves e teremos mais amor. Porque vamos compreender que Deus já concedeu essa graça em Cristo Jesus a todos os pecados. Nós cometemos contra Deus, mas pelos pecados que nós cometemos uns contra os outros também. E ela diz: e voltaremos a ter esperança. Por quê? Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, dando-nos uma esperança verdadeira e confiável, não somente a mim, como a todos que depositam sua esperança, fé e confiança em mim. Por que nós vamos voltar a ter esperança? Porque nós vamos nos lembrar que Deus não só deu Jesus para pagar pelos nossos pecados, para nos perdoar, como Ele ao terceiro dia ressuscitou. E
ao depositarmos a nossa esperança de perdão, de graça nele, nós então encontraremos uma esperança não só para a nossa vida atual, como para o futuro. Eu não só tenho esperança para mim, pecador, como eu também olho para as pessoas com esperança, porque eu sei que se Jesus mudou a minha vida, ela também pode mudar a vida das pessoas. E eu quero terminar com uma citação do meu autor favorito, que é o Timothy Keller. Ele diz assim: na medida em que você entender o que Jesus fez por você e descansar na salvação que ele comprou para você, esse grau de sacrifício e amor substitutivo não precisa desesperadamente. Seremos capazes de perdoar aqueles que nos ofendem, nos magoam e nos decepcionam, assim como Deus nos perdoou em Cristo. Daremos ao outro aquilo que recebemos de Deus em Cristo Jesus. Então, à medida em que você refletir no Evangelho de Jesus, na graça que ele concedeu a você, mesmo você não merecendo, e nem podendo fazer nada por merecer, à medida em que você pensar no quão profundo é o perdão de Deus na sua vida, de como ele deu Jesus para morrer por você, mesmo você não merecendo e não fazendo nada por merecer, quando você pensar profundamente, meditar nisso, as ofensas que as pessoas cometem contra você vai ser gerada dentro de você. Então, nunca se esqueça do perdão de Deus para com a sua vida, porque assim você vai poder dar às outras pessoas aquilo que você recebeu, o perdão através da graça, do favor imerecido. Amém?